Fala galera, Saulo da Bahia, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. Nós vamos começar a fazer nossa revisão final de Constitucional para a prova do Procon DF, beleza? A prova aí vai ser realizada no domingo, então eu tenho certeza que nós vamos conseguir gabaritar Direito Constitucional, beleza? Fizemos isso também lá na prova do CNMP, tivemos um excelente rendimento e não vai ser diferente agora. Então, para logo um pouquinho aí. Já curte esse vídeo, já deixa o comentário, já ativa aqui as notificações do canal, porque sempre que entrar vídeo novo, você vai estar sendo avisado, beleza? Hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente que eu fiz no CNMP. Lá no CNMP eu pegava ali o assunto, né, e acabava destrinchando alguns pontos. Agora eu vou fazer por meio de questões. Beleza? Por meio de questões, por quê? Porque a prova da Quadrix ela é uma prova, não é tão reflexiva como a prova do CESP, ela é uma prova mais literal. E aí eu quero aproveitar e ramificar o máximo possível aqui para vocês. Lembrando, pega já o caderno aí, a caneta, o lápis, porque vocês vão anotar alguns detalhes aqui importantes. Quer ver? Vamos lá, vamos pegar aqui então com base nas questões, para não ter nenhum problema. Peguei as questões mais atuais aí, ó, questão aqui de 2023. Beleza? Para que vocês possam ver a identidade dessa banca. Beleza? Lembrando, isso aqui é uma revisão. Eu não tenho como explicar, né, esmiuçar ponto a ponto, como vocês sabem que eu gosto de fazer. Mas eu tenho certeza que se você levar essas dicas aqui para a sua prova, você vai ter um excelente rendimento. Porque aqui você está revisando aí nesses dias que antecedem a sua prova. Então, sem maiores delongas, vamos para o que interessa. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre os poderes e um pouco sobre funções essenciais da justiça. Todo dia eu vou trazer questões diferentes aqui para vocês, beleza? Então, ó, acerca do poder judiciário, assinale a alternativa correta. Primeira pergunta que sempre fazem: professor, o poder judiciário é uma matéria muito extensa. Ele vai do artigo 92 ao 126, é muita coisa. E nós sabemos, professor, que essa prova ela é muito literal. Tem alguns artigos aqui do judiciário que eu posso priorizar nessa reta final? Tem sim. Por isso você já vai lembrar quais são. Nessa reta final, você vai priorizar os artigos 92, que vai tratar ali sobre os órgãos do judiciário, né? O 93, que trata das disposições do judiciário. O 94, que fala de quinto constitucional. O 95, ele venera o artigo 95, que trata das garantias e das vedações. Vocês vão ver questões sobre isso. A desencargo de consciência, o 97. O 102, que fala do Supremo. O 103B. O artigo 103 tem 103, 103A e 103B. Eu quero que você faça a leitura do 103B, que fala do CNJ. O 105, que fala do STJ. 108, do TRF. E o 109, que fala de juiz federal. Perceba, do 92 ao 126 você tem o judiciário. Eu reduzi para esses artigos aqui. Mas vocês vão perceber que eu ainda vou conseguir ser mais direto aqui ainda nas questões. Quer ver? A. Os juízes gozam das garantias constitucionais da vitaliciedade e inamovibilidade, adquirida após 3 anos de exercício. Vamos lá. Os magistrados, eles têm 3 garantias, que são garantias também extensíveis aos membros do MP. Tem funções essenciais à justiça no seu edital. Então, quais são? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Beleza? Primeiro detalhe. A vitaliciedade, eles adquirem após 2 anos de efetivo exercício. Beleza? Então, você já tira logo essa história de 3 anos. 3 anos é estabilidade. Beleza? E a inamovibilidade você adquire no momento em que você entra na função. Beleza? Tomou posse, você já torna-se inamovível. Beleza? E aí, aproveitando o ensejo aqui, pessoal, cuidado, quer ver? Vitaliciedade você aplica para quem? Para os membros do judiciário e para os membros do Ministério Público. Ok? Então, os membros do judiciário, os magistrados e os membros do MP, eles gozam de vitaliciedade. Agora, cuidado, porque no edital de vocês tem funções essenciais à justiça. Cuidado, os membros da advocacia pública e os membros da defensoria pública, advocacia pública e defensoria pública, eles não têm vitaliciedade, beleza? Eles têm estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Agora, olha um detalhezinho. Inamovibilidade. Você aplica para quem? Você aplica também
para membros do Judiciário, também para membros do Ministério Público e membros da Defensoria Pública. Então, olha que interessante. Um membro da Defensoria Pública ele não tem vitaliciedade, ele tem estabilidade, mas ele tem inamovibilidade. Beleza? Então, cuidado aí com esse primeiro detalhe. B. Segundo o texto constitucional, apenas os ministros do STF gozam de vitaliciedade? De jeito nenhum. Erradíssimo. Só que agora aqui eu quero lembrar para vocês um detalhezinho importante. Você tem que lembrar o seguinte, você tem duas formas de entrar no judiciário. Você pode entrar na primeira instância por meio de concurso público, não é isso? Ou, pessoal, o ingresso já pode ser feito direto na segunda instância, direto em um tribunal superior ou direto no próprio STF. Isso mesmo. Você tem, por exemplo, o quinto constitucional. Quando você entra pelo quinto, você já entra ali, no mínimo, na segunda instância. Eu não sei se você sabe, mas você já pode entrar direto no Supremo Tribunal Federal. Você não precisa ser magistrado para isso. Agora, olha onde eu estou querendo chegar. Quando o ingresso do magistrado ele é feito por meio de concurso público, na forma do artigo 93, inciso 1º, vamos relembrar? Concurso público de provas e títulos, exigindo-se do bacharel em Direito 3 anos de atividade jurídica. Quando o ingresso, então, é por concurso público, ele precisa ficar 2 anos para tornar-se vitalício. Ele submete-se a esse estágio probatório. Agora, se o ingresso acontece direto na segunda instância, direto em um tribunal superior ou direto no STF, no ato da posse, ele adquire vitaliciedade. Então, só quem precisa cumprir esse estágio probatório de 2 anos para tornar-se vitalício são aqueles membros que o ingresso foi feito por concurso público. Beleza? Ele chega na sua prova e fala assim, gente, um advogado que entrou no Poder Judiciário pelo 5º Constitucional, na forma do artigo 94, deve ficar 2 anos para tornar-se vitalício. Errado. Se ele entrou pelo 5º, no mínimo, ele entrou na segunda instância. Então, tomou posse, ele adquire vitaliciedade. Beleza? Lembrando que, uma vez vitalício, seja porque você foi habilitado nesse estágio probatório de 2 anos, seja porque o seu ingresso aconteceu da segunda instância para cima, você só perde o cargo de uma forma: sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Agora cuidado. Cuidado porque esses que entram por concurso aqui e precisam ficar 2 anos para adquirir vitaliciedade, durante esse prazo de 2 anos, eles podem perder o cargo por deliberação do tribunal, de acordo com a Constituição. Beleza? Professor, então vamos recapitular. Entrei por concurso público, preciso ficar 2 anos para tornar-se vitalício. Entrei da segunda instância para cima, tomei posse, torno-me vitalício. Uma vez vitalício, eu só perco o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Essa é a regra. Ministro do Supremo tem uma outra forma, que é por crime de responsabilidade no Senado. Mas essa banca não costuma cobrar muito isso. Ela vai pela regra. E a regra é sentença judicial com trânsito em julgado. Agora, esses que entraram por concurso, durante esse estágio probatório de 2 anos, eles podem perder o cargo por deliberação do tribunal. Ok? Próximo item aqui. C. Conforme a Constituição, aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Perfeito. Certíssimo. Vamos relembrar. Quais são as vedações de um juiz? Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Receber custas em processo. Dedicar-se à atividade político-partidária. Receber auxílio de pessoa física ou jurídica e exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do seu afastamento por aposentadoria ou por ato de exoneração, que é a famosa quarentena de saída. E aí, detalhe. Essas 5 vedações que eu acabei de mencionar para os juízes, para os magistrados, você também aplica para os membros do MP. As 5. Só que cuidado. O membro do MP tem uma a mais que o juiz não tem, que é a proibição de exercer atividade comercial. Então, os juízes eles têm 5, essas 5 que eu mencionei. Os membros do MP também possuem essas 5, mais a proibição de exercer ali atividade comercial. Para uma prova literal, igual essa que eu estou mostrando para vocês, olha aí, questão de 2023, não estou inventando questão.
Qualquer mínimo detalhe faz uma diferença surreal. Beleza? D. Os juízes podem exercer qualquer outro cargo ou função remunerada, desde que haja disponibilidade e compatibilidade de horário? Não. Juiz, em regra, tem que ter uma dedicação exclusiva, é uma função que exige isso. Agora, você tem a exceção do magistério. Os tribunais e juízes militares, embora exerçam a função jurisdicional, não são órgãos do judiciário. Errado. São sim. Os órgãos estão aqui, ó. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, ele vem. Tribunais e juízes militares. Tribunais e juízes do trabalho. Tribunais e juízes eleitorais. Mas, professor, quando nós estudamos lá o direito administrativo... Opa, para aí. Quando nós estudamos o direito o quê? Administrativo. A prova aqui é de constitucional. Não viaja, por favor, porque isso pode prejudicar. Porque se você for para a seara do administrativo, você vai lembrar que existe a teoria do órgão e a teoria do agente, não é? E aí juiz não vai ser um órgão, ele vai ser um agente. Para o administrativo, para o constitucional, pela literalidade do artigo 92, você coloca o juiz como, no caso aqui, um órgão também. Então, numa prova de constitucional, você pode encarar o juiz como um órgão ou como um agente. Não tem problema nenhum. Beleza? Lembrando que isso aqui é uma revisão, ok? Então, eu lhe asseguro contundentemente sobre o Poder Judiciário, sobretudo pelo fato da banca ser muito, muito literal, cuidado com esses artigos. E ainda vou um pouquinho além, porque vocês merecem. Ele venera nessa prova quórum. Então, lembre o seguinte... Estou falando do judiciário. Nós temos 3 coisas importantes no judiciário que nós fazemos por maioria absoluta. Vamos relembrar quais são? Declarar lei inconstitucional. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta do tribunal ou do respectivo órgão especial pode um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Segunda situação, que você também faz por maioria absoluta, a questão das decisões disciplinares. O artigo 93 fala que as decisões disciplinares, elas são tomadas por maioria absoluta. E o terceiro caso, e na minha opinião, o mais importante para as provas aí, da Quadrix, como eu já vi várias questões, a questão da remoção do juiz. A remoção por interesse público também é feito por maioria absoluta, Remoção por interesse público. Beleza? Porque os juízes são inamovíveis, salvo, por motivos de interesse público, dependendo da remoção de maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Para você chegar a isso aqui, você tem que percorrer vários artigos. Só que eu ainda vou melhorar a sua vida aqui. Eu falei que tem 3 coisas importantes que você faz por maioria absoluta, certo? A banca gosta muito disso. Você vai encontrar 3 coisas importantes que você faz por 2/3 no judiciário. O que de importante você faz por 2/3? A aprovação de súmula vinculante é feita por 2/3. Rejeição de RE, rejeição de recurso extraordinário. Quando o cara entra com recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal, ele tem que comprovar a repercussão geral da questão constitucional. Se não for comprovado, eu vou rejeitar esse RE e eu faço isso por 2/3. E também eu faço aqui a rejeição da promoção por antiguidade. O juiz mais antigo, ele pode ser rejeitado, ali a promoção dele, por 2/3 do tribunal. Tranquilo até aqui? Lembrando, teve dúvida, você vai deixar aqui nos comentários. E é o seguinte, quer o próximo vídeo? Então vai se inscrever aqui. Eu preciso engajar o meu canal, pessoal, por favor. Compartilha esse vídeo aí e coloca assim, eu quero a parte 2, que aí eu vou colocar. Beleza? E lembrando, no dia 1º/5 começa, dia 1º/5, sua prova é dia 30, Mas não vale só para vocês, até porque você vai passar no Procon e vai querer outros concursos maiores.
começa a minha mentoria popular. São 90 dias de imersão de constitucional e administrativo por apenas R$ 75. Vocês vão entender que a cada 60 dias, 70, eu abro uma turma assim, né, justamente para incentivar o meu aluno. Né? Alguns falam, cara, professor, eu achava que pagando esse valor não ia ter conteúdo. É conteúdo de segunda a sábado, tanto teoria quanto exercício. E aí, se você quiser entender como que funciona, eu ainda tenho umas 30 vagas. Né? Meu número é esse, 981235582. Eu mesmo que respondo, eu mesmo que vou conversar com vocês. Beleza? Fechou as vagas só daqui, 60 dias, 70, quando eu termino uma turma, porque eu ainda tiro dúvidas dos meus alunos. É isso mesmo. Mas sem maiores delongas, vamos para a segunda questão. Né? Segunda questão aqui, então. Cadê? Opa. Também questão de 2023, para você falar que eu não estou blefando. Segundo a Constituição de 88, a competência para processar e julgar originariamente o presidente da República nas infrações penais comuns é do... O Executivo, ele venera. E ficou fácil, porque o Executivo ele discriminou. Ele falou, olha, atribuições e responsabilidades. São 3 artigos, 84, 85 e 86. Faça a leitura disso aqui, por favor. Né? E aí ele falou infração penal comum. O presidente da República, ele pode responder por crime comum ou ele pode responder por crime de responsabilidade. Não é isso? Crime comum, ele responde no STF. Crime de responsabilidade, ele responde perante o Senado Federal. Agora, não esqueça que, para você julgar o presidente, tanto no crime comum, lá no Supremo Tribunal Federal, quanto no crime de responsabilidade no Senado, nós vamos exigir autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. O presidente da República, ele tem, pessoal, imunidade formal inerente ao processo. Você só pode julgar um presidente se a Câmara autorizar por 2/3 dos seus membros. Beleza? E um último detalhe que eu sempre gosto de avisar, principalmente para essas provas literais, é isso aqui, ó. Chega um ponto, tanto no crime comum, quanto no crime de responsabilidade, que a Constituição fala que o nosso presidente fica suspenso, né? Suspenso por 180 dias. Até porque o julgamento pode ser feito, né, nesse prazo aí. Então, suspenso por 180 dias. E aí, o que vai cair aqui? Ele perguntando quando começa. E eu não quero que você erre. No crime de responsabilidade, a suspensão começa quando o Senado instaurar o processo. Já no crime comum, essa suspensão por 180 dias começa quando o STF receber a denúncia ou a queixa-crime. Cuidado, porque eu estou lhe assegurando que isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca. Então eu já sei que presidente da República, crime comum, responde no Supremo, crime de responsabilidade ele responde no Senado. Para ele ser julgado tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade, tem que ter autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. Artigo 51, inciso 1º. E sei que, nos 2 casos, chega um ponto que o presidente fica suspenso de suas funções por 180 dias. E ele vai perguntar quando começa essa suspensão. Crime comum, quando o STF recebe a denúncia ou queixa. Crime de responsabilidade, quando o Senado instaurar o processo. Então, como ele está falando aqui de infrações penais comuns, a competência para julgar é de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo? Lembrando, aproveitando o ensejo, STJ tem quantos ministros mesmo que eu esqueci? Opa! No mínimo 33. Né? STF tem quantos? No mínimo 11. CNJ tem quantos membros, pessoal? CNJ tem 15 conselheiros. E aí eu não vou confundir aqui, aproveitando, com o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que por sua vez tem 14 conselheiros. Na minha opinião, aula de revisão é isso. É você aproveitar cada item e explorar o máximo possível a revisão. Né? Ou seja, Senado Federal tem quantos membros aqui mesmo? Opa, Senado, 81 senadores. Né?
3 por estado e DF, não é isso? 3 por estado e DF. E lembrando que o nosso Congresso Nacional, né, é o exercício do Poder Legislativo Federal, artigo 44. O Poder Legislativo será exercido pelo Congresso Nacional, que compõe-se de Câmara dos Deputados e Senado Federal. É o famoso bicameralismo federativo. Então eu peguei essa questão aqui do Executivo e acabei ainda revisando alguns outros detalhes, porque reta final, para prova literal igual essa aqui, você precisa lembrar o máximo de informações possíveis. O máximo de coro, né, o máximo de composições, o máximo de prazo. E vendo isso aqui de forma rápida, você vai conseguir relembrar, porque eu tenho certeza que você fez uma preparação impecável. E agora só está aqui, né, corrigindo os últimos detalhes ou relembrando alguns detalhezinhos. E aí eu tenho mais uma questão aqui para essa primeira aula. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários e quero que você fale. Quero a parte 2, que aí eu vou postar. Beleza? E na parte 2 pode falar, professor, faz questões desse assunto. Esse canal é democrático. Esse canal, quem manda são vocês, pessoal. Bora! Outra questão aqui de 2023. Quanto ao Poder Legislativo, assinale a alternativa correta. A. O Congresso Nacional compõe de representantes do povo, eleitos exclusivamente pelo sistema proporcional. Para aí. Congresso Nacional é a fusão de duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por isso que nós falamos que no âmbito federal, o Poder Legislativo é bicameral, é formado por duas casas. Diferente de estados, DF e municípios, onde nós temos um Poder Legislativo unicameral, formado por apenas uma casa. E aí, o que acontece? Câmara dos Deputados, você tem ali, né, os deputados federais, não é isso? Eles são eleitos pelo sistema proporcional, né? Sistema eleitoral proporcional. Agora, no Senado Federal, onde você tem ali os senadores da República, eles não são eleitos pelo sistema proporcional. No Senado, esses caras são eleitos pelo sistema majoritário. Ou seja, ganha quem tem mais voto. E aí, detalhe, eu posso falar, gente, o Senado adota o sistema majoritário, certo? Bem como eu posso falar, gente, no Senado adotamos o sistema majoritário simples. Também tá certo. Simples por quê? Porque essa eleição do Senado ela tem que ser resolvida em apenas um turno de votação. Você não vai ter um segundo turno para senador. E aí, cuidado quando ele falar. Porque, pessoal, considera-se eleito senador aquele que obtiver a maioria absoluta de votos. Absoluta não. A maioria de votos. Eu tenho 4 candidatos. Eu tenho, aqui ó, primeiro candidato, 40% dos votos. Segundo, 30%. O outro aqui, 20%. Aqui, 10% voto nulo em branco. Ninguém aqui teve maioria absoluta, mas esse cara aqui está eleito, porque ele teve maioria de votos. Então, não considera-se eleito no Senado quem tem maioria absoluta, e sim quem tem maioria de votos. Lembrando que, no Senado, os caras têm um mandato de 8 anos. Aqui na Câmara eles têm mandato de 4 anos, certo? Só que cuidado. No Senado você tem um mandato de 8, mas você tem eleição de 4 em 4 anos. Como assim? É o seguinte, na Câmara nós falamos que existe aqui uma renovação total de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos saem 513, entram 513, porque o período do mandato coincide com o período da eleição. Diferentemente, no Senado, nós falamos que aqui tem uma renovação parcial, porque os caras têm um mandato de 8 anos, mas tem eleição de 4 em 4. Como que funciona? A Constituição fala. De 4 em 4 anos tem eleição alternadamente por 1 e 2/3. Não entendi, professor? Vou te dar um exemplo. 2022 teve eleição para Senado, né? E aí nós elegemos um, porque foi uma eleição por 1/3. O mandato desse cara vem até aqui, ó, 2026, quando um outro acaba entrando no seu lugar. O mandato dele vem até, desculpa, aqui, até 2030, né? Que é quando você tem uma eleição aqui para colocar alguém no lugar dele. Só que em 2026 nós vamos ter eleição para senador de novo. Só que na próxima você não escolhe 2, você não escolhe 1, você escolhe 2.
porque a próxima ela é por 2/3. Então, ó, de 4 em 4 anos eu vou eleger senador. Hoje eu coloco 1, daqui 4 anos 2. Depois de 4 anos 1, depois de 4 anos 2. Porque você alterna por 1 e por 2/3. Lembrando que mandato de deputado 4 anos. Mandato de senador 8 anos. Agora, por favor, não confunda esse termo aqui, ó. Legislatura. Legislatura, seja na Câmara ou no Senado, tanto faz. É sempre um período invariável de 4 anos. Então, quando eu elejo um deputado por um mandato de 4 anos, ele está sendo eleito para ficar uma legislatura. Quando eu elejo um senador por um mandato de 8 anos, ele está sendo eleito para cumprir 2 legislaturas. Porque legislatura será sempre um período de 4 anos. Tá vendo quantas coisas nós revisamos em apenas um item? Mas vamos lá. B. O Senado Federal compõe de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional. Mentira. Majoritário, e aqui não são representantes do povo. Os representantes do povo, eles estão aqui, na Câmara dos Deputados. Nós falamos que no Senado você tem representante dos estados e DF. C. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados eleitos segundo o princípio majoritário para mandato de 4 anos? Não. Estava quase perfeito. Tem representante de estado eleito pelo majoritário, mas o mandato são 8 anos. D. Compete privativamente ao Senado Federal vetar projetos de lei total ou parcialmente. Isso aqui é uma atribuição de quem, gente? Do presidente da República, prevista lá no artigo 84 da nossa Constituição. As atribuições do Senado, diferentemente, estão lá no artigo 52. Lembrando, artigo 84 também está no edital de vocês, só que lá na parte do Executivo, quando nós falamos das atribuições do presidente. E aí? Só sobrou essa. Grita aí na sua casa que tá certo. O seu pai ficar, meu Deus, esse menino vai passar, essa menina vai passar, vai. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos, certo? Muito bem, eu escutei daqui, vocês vão ser aprovados, já vejo vocês lá no Procon, vou lá reclamar alguma coisa. Certíssima questão. Beleza? Lembrando que não temos territórios hoje, mas podem ser criados. Se criarmos um território um dia, ele vai ter representante na Câmara. Ele vai ter 4 deputados federais, mas ele não terá representante no Senado. Dessa forma, então, pessoal, nós colocamos aqui nossa primeira aula aí, né? Da nossa revisão para o Procon. Falei aqui um pouco do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, pincelei alguns pontos das funções essenciais da Justiça. Tento deixar os vídeos mais curtos justamente para você aproveitar o máximo, beleza? E aí eu quero que você escreva aqui, ó. Primeiro curta o vídeo, escreva quero a parte 2, que eu vou postar para vocês. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e não esqueça que aqui nesse canal o meu objetivo sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço, tudo de bom. Valeu!